pessoas possam melhorar sua condição de vida. Uhum. Esse banco de dados que o senhor está falando também vai ser útil para implementar o Renda Brasil, né, que é um plano do governo para depois da pandemia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse programa. Bom, Daniel, o programa Bolsa Família ele já vinha sendo criticado, né, pelos especialistas há bastante tempo por conta de que ele fez uma desfocalização, né? O programa, ao longo do tempo, se transformou em muitos momentos numa pescaria eleitoral e um programa que freava, né, e freia até hoje a condição das pessoas poderem crescer, se desenvolver e se emancipar, né? A preocupação já era intensa no ano passado, eu ainda estava na Casa Civil e fazia a coordenação do governo, que hoje é feita pelo general Braga Neto, com muita competência, e aí nós iniciamos um processo de reavaliação, ouvimos especialistas de dentro e fora do governo, e a gente vinha trabalhando desde novembro do ano passado. Então, se não tivesse acontecido a pandemia, nós já teríamos, inclusive, apresentado e discutido a proposta do Renda Brasil com o Congresso Nacional. Muito provavelmente, coisa de mais 30 dias, eu acredito que a gente já tem condição de poder apresentar. A ideia é um programa que estimule as pessoas para a busca da sua emancipação, sem os riscos que tem hoje, porque vamos tornar prática essa conversa. A pessoa está no Bolsa, aí ela recebe, por exemplo, uma oferta de emprego. A grande maioria das pessoas, por temor de perder a sua condição no programa, não aceita ser assinada a sua carteira. Prefere ficar com um ticket médio inferior a R$200, fazer alguns bicos e, com isso, ir levando a vida. Então, nós queremos alterar isso. Por exemplo, no Renda Brasil, a pessoa vai poder, e vai ter estímulos para isso, inclusive para as empresas, né? Aí entra talvez com aquela ideia do ministro Paulo Guedes, do Carteira Verde e Amarela, onde se reduzem, né, os custos sobre o trabalho, se estimula a empregabilidade das pessoas que são ou chefe de famílias, ou filhos ou filhas, né, com idade de trabalhar, das famílias do Bolsa, que será o futuro Renda. A pessoa vai poder assinar sua carteira, ter a sua carteira assinada, e se ele tiver qualquer problema, ele não volta para a fila como hoje. E aí fica lá esperando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses sem receber nada. Não, ele volta para o programa, né? Ele tem a garantia de retorno imediato, o que tira esse pavor, né, que foi instalado nas pessoas e que cria dependência, né, de que se ele for trabalhar, ele com carteira assinada, ele acaba tendo que voltar para a fila, né, do programa e não para o programa em si. Então, essa é uma das ações que nós vamos fazer. Nós também vamos articular, né, programas como Criança Feliz, que hoje estimula e prepara para ter um grande desenvolvimento todas as crianças de 0 a 36 meses, quer dizer, todas não, né? No Bolsa são 4 milhões de crianças, nós estamos atendendo, é o primeiro ano do programa, né? Estamos atendendo até o presente momento em torno de 1 milhão de crianças, precisamos escalar, então nós estamos trabalhando para, com essas novas ferramentas, a gente poder escalar para 2, 3 milhões de pessoas esse programa, e ele é muito importante porque ele prepara e capacita a criança, né, de 0 a 36, e depois ele tem que estar conectado, por isso, com creche, jardim nível A, jardim nível B, para permitir que a criança, quando chegar na primeira série do primeiro grau, a criança pobre, da família mais vulnerável, ela tenha a mesma condição da família de classe média. Esse é o nosso objetivo. Porque aí ela vai ter a sua alfabetização em 2 ou 3 meses, né? E não como é hoje, que às vezes com 2 ou 3 anos a criança ainda não se alfabetizou. Então, tem toda uma nova dinâmica que nós estamos construindo, e nós vamos também trabalhar com o Sistema Único de Assistência Social, com o SUAS, para trabalhar na promoção e na estimulação das pessoas para que elas possam se desenvolver e melhorar sua renda. Uma coisa é uma família viver com uma renda de R$200 e mais alguns bicos. E outra coisa completamente diferente é ter uma base de R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000, e aí dá uma nova condição
de vida para aquela família. Entendi. Então, o programa deve funcionar como um unificador de programas anteriores. O senhor citou agora até a carteira verde-amarela, que ainda está um projeto para vir, né, que vai ser formulado. Uhum. Como que vai funcionar essa interligação entre as coisas? Uma pessoa que se encaixa num programa recebe o mesmo da que encaixa no outro, ou vai ser valores que vão se sobrepor e vão ser somados? Não, a ideia qual é? A ideia é o programa de renda mínima, que será o Renda Brasil. Ele é um programa de promoção das famílias, de emancipação das famílias pelo trabalho. Então, vai entrar estímulos, né, como o mérito, vai ter estímulo de desempenho escolar, né, vão ter uma série de ações que vão se somar para que aquelas famílias possam melhorar de maneira bastante clara a sua condição, não apenas de sobrevivência, né, mas de existência, através do emprego, do trabalho, da renda, do treinamento, do acompanhamento, do estímulo, né, à educação básica. Por isso que nós criamos a Secretaria Nacional da Primeira Infância, porque, assim, a primeira infância, quem cuida dela é o Cidadania. O Ministério da Educação cuida a partir da primeira série do primeiro grau, né? Então, a gente quer ter um foco muito intenso e aí, para transformar e para mudar a vida das famílias, aí o presidente Bolsonaro, quando era pré-candidato, era deputado ainda, nós fizemos uma viagem ao Japão, à Coreia e Taiwan, exatamente para conhecer como foi a experiência daqueles países em relação à educação. Eram países muito pobres, com inúmeras dificuldades, e que conseguiram, vamos dizer assim, atingir um alto grau de tecnologia hoje. São países que são expoentes, né, nesse novo mundo de TI aí. Por quê? Exatamente porque investiram fortemente em educação básica. E se a gente volta na primeira infância, tem um estudo econômico do Heckman, né, que ganhou o prêmio Nobel lá no início dos anos 2000, exatamente provando que para cada real aplicado na primeira infância, a pessoa recebe 6,8 real ao dólar ao longo de toda a sua vida. Ou seja, é um investimento que traz um retorno extraordinário. Então, a gente quer acoplar essas coisas. O Renda Brasil não é apenas uma renda de subsistência para a família, não. Ela é um patamar onde a pessoa é atendida para combater sua vulnerabilidade, mas aí se acopla uma série de programas que passam a integrar o Renda Brasil e vão fazer com que essas famílias, quer seja através do treinamento, qualificação e oportunidade de emprego para os que já são adultos, quer seja pela melhoria da condição de aprendizagem e de transformação das crianças que estão exatamente na primeira infância e no ensino básico. É por aí, vamos dizer assim, com esses dois vetores que a gente quer fazer com que as famílias consigam melhorar seu nível de prosperidade. Uhum. Ministro, a gente consegue listar quais programas que devem ser unificados pelo governo? Bom, ainda não, né? Porque a gente está na fase da construção, né? E se a gente ampliar muito o detalhamento, nós acabamos adiantando coisas que ainda estão em fase de ajuste. Eu gostaria e me comprometo de, assim que a gente anunciar o programa, a gente voltar e aí debater ponto por ponto e aí poder ser específico. É que existem equipes lá no Cidadania, da Economia, né, que estão trabalhando com a formulação e eu gostaria que primeiro a gente tivesse a definição, né, e a unificação de todas essas ideias, a definição de quais os programas que vão estar dentro do Renda Brasil, para depois poder apresentar, porque senão eu antecipo e posso eventualmente trabalhar com um conceito que eu acho que é importante, mas que no consenso as equipes técnicas acham que ele não deve ser aplicado agora, ou talvez um pouquinho mais adiante. Então, eu me comprometo, Daniel, de voltar para a gente discutir especificamente o Renda Brasil. Entendi. Só voltando um pouquinho, ministro, o senhor citou aí a relação entre o Renda Brasil e a carteira verde-amarela. Eu queria só aprofundar um pouquinho nisso, porque são dois benefícios que se somam, né? São duas coisas que acabam gerando um benefício complementar um ao outro, né? Como que eles se interligam?
Não, a ideia é que a ideia original da carteira verde e amarela era principalmente para os jovens, né, para o primeiro emprego, né? Então a gente amplia esse conceito, essa é a tese, para as famílias do Bolsa, né? Ou seja, homens e mulheres, chefes de família ou não, né, mas que fazem parte do programa Bolsa Família, que vai se chamar Renda Brasil no futuro, eles poderão acessar e, ao serem contratados, tendo origem no programa, eles podem ingressar com esta contratação mais favorável para o empregador. Então, nós queremos que haja uma maior disponibilidade para estas pessoas, ampliando a possibilidade da contratação através desse regime que tem o menor custo tributário. Essa que é a ideia. Uhum. Ministro, a gente tem visto também que o programa do auxílio emergencial não tem sido imune às pessoas que são mal intencionadas ou até erros no processo mesmo, pessoas que tentam fraudar ou até pessoas que recebem ali se não deveriam receber. Como que o Renda Brasil vai criar um mecanismo para evitar esses erros? Bom, primeiro dizer que o auxílio emergencial tem um grau de eficiência de 99,5. Ou seja, o maior, até o presente momento, não existe nenhum país do mundo que tenha esse grau de eficiência. O país que é considerado referência para o mundo todo são os americanos e é o sistema de pensões e aposentadorias americanos. Esse sistema, que paga em média 80 milhões de benefícios por mês, ele há 20 anos não sofre um apontamento dos órgãos de controle americanos, dada a sua eficiência e a sua segurança. Eles aceitam como desconformidades, e desconformidades como um grande guarda-chuva, né, onde cabe o erro humano, a falha do sistema ou a fraude, né, a que tu está te referindo. E os americanos aceitam 0,82%. Esse é o índice que eles consideram aceitável de erros humanos, falhas de sistema ou fraudes propriamente dita. A CGU fez um primeiro levantamento, nós temos um acordo de cooperação com a CGU desde o primeiro dia do programa, e ela nos ajuda muito a melhorar os nossos processos, e eles avaliaram 30 milhões e 500 mil benefícios concedidos. 30 milhões. A CGU achou 160 mil desconformidades, portanto 0,5%. Né? Um pouquinho acima da metade do mundo. Depois o TCU, isso foi recentemente, foi amplamente divulgado, fez uma análise de 50 milhões e 200 mil benefícios concedidos. Encontrou 600 mil casos de desconformidade. Quando nós fomos analisar e aí decupar, abrir os 600 mil, nós encontramos 220 mil que eram pessoas que haviam recebido a primeira parcela do auxílio emergencial e um mês depois, quando foi criado o benefício emergencial, os seus empregadores reconheceram aquelas pessoas e nós bloqueamos. Então, não recebeu na segunda, terceira, nem quarta, nem quinta, porque ele está no bem, ele não está no auxílio emergencial, ele recebeu a primeira parcela. E esse bloqueio foi feito um mês e meio antes do TCU dizer que tinha um problema. Portanto, esse problema é descontado desses 600 mil, porque o bloqueio foi feito pelo nosso sistema. Então, aí cai para 380 mil. Nos 380 mil, tem mais ou menos 200 mil que são benefícios variados do INSS, BPC, auxílio-doença, auxílio-desemprego, que tinham problemas de base de dados. Então, isso cai para mais ou menos 180, 190 mil, que dá 0,44% sobre os 50 milhões. E, por fim, a Receita Federal fez uma avaliação em 60 milhões de benefícios concedidos e encontrou 0,4%. Portanto, em 3 análises, ou nós temos 0,5% ou nós temos 0,4%. Ou seja, ou é a metade ou um pouquinho mais da metade. Ou dizendo ao revés, a gente tem 99,5% de correção, de acerto no auxílio emergencial. Mas é claro que um programa desse tamanho
com os quase 67 milhões de beneficiários, vai ter pelo menos 0,5% de problema, e isso já são 300, 400 mil pessoas, o que, obviamente, nos incomoda a todos. Mas, por outro lado, nós conseguimos, através da transparência ativa, que é o programa que nós desenvolvemos junto com a CGU, desde o segundo grupamento que nós pagamos ainda no final de abril, início de maio, nós colocamos no site da CGU, no site da Transparência Brasil, lá está, por estado, por cidade, todas as pessoas que receberam auxílio emergencial, o que permite o tal do controle social, né, que é a tal transparência ativa. Então, é daí que surgiram as pesquisas de jornais e emissoras de televisão, aí que surgiram as denúncias das pessoas, e nós já conseguimos recuperar 72 milhões em devolução em dinheiro e 79 mil pessoas. Esse dado, Daniel, é da semana passada. Eu vou ter atualizado e vou repassar para vocês o dado desta semana. Mas quer dizer, quase 80 mil pessoas, eu acho que nós já viramos as 80 mil, já devolveram o auxílio emergencial. E aqui, aproveitar para mandar um recado, né, para quem fraudou ou tentou dar uma desperta. Devolva o quanto antes, porque a gente vai atrás, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com a Receita Federal, nós vamos buscar de volta esse dinheiro. Esse dinheiro não é para espertalhão, não. Esse dinheiro é para quem precisa. E como funciona o mecanismo para a pessoa devolver? Ela entra no aplicativo? Como que é? Ele entra lá no site ou do Ministério da Cidadania ou lá da CGU. Aí, o primeiro ícone que tem lá é auxílio emergencial, ele clica em cima, abre dois campos. O da devolução da denúncia. Tu me dá a oportunidade, obrigado, Daniel, de me lembrasse disso aqui. Então, no campo da devolução, a pessoa clica ali, bota lá seu CPF, o seu nome, e imediatamente é emitida uma guia de recolhimento da União, vai em qualquer banco, vê a importância que a pessoa recebeu, se foi 600, 1.200, quanto que foi, e devolve. Né? E aí está resolvido o problema daquela pessoa. E outra forma da gente poder chegar naqueles que indevidamente receberam é através do denúncia. A pessoa faz a denúncia, bom, ela entrou na uma cidade X, né? Caiapó. Ela achou lá em Caiapó que tem uma pessoa que ela não concorda, que ela acha que a pessoa não precisa. Então, ela faz a denúncia, ela é sigilosa, a análise também é sigilosa. Só se nós encontrar a pessoa que aí a gente aciona, né, os órgãos de controle para ir atrás daquela pessoa e pedir que ela faça a devolução, ou ela vai sofrer depois o processo, né, se for servidor público, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, Daniel, nós temos uma fronteira aí entre aquilo que é legal, que é o que a lei determina, e aquilo que é moral, né? Porque tem gente que poderia se encaixar nas questões que envolvem a lei, né, nos princípios da lei, mas que não é moral, né? E essa é uma fronteira muito complexa, uma zona cinzenta, né? E aí esse controle social das pessoas poder nos ajudar a nos dar informações, porque, é claro, o governo federal tem uma boa base de dados, mas tem problemas. Por exemplo, uma informação do auxílio-desemprego, do auxílio-doença, quando se conclui o pagamento, leva de um mês ou dois para isso entrar na base de dados. Por outro lado, nós temos mais de quase 3 mil cidades brasileiras que nós não temos a relação nominal de quem é ou não servidor público. Então, obviamente que isso cria uma dificuldade. Então, o controle social, essa transparência ativa, que a Controladoria Geral da União tanto defende, que nós testamos e tem um efeito extraordinário. Tanto é que nós estamos aí com quase 80 mil pessoas, ou mais de 80 mil pessoas, que já devolveram o dinheiro que receberam indevidamente. Agora, ministro, o governo federal tem um papel muito importante na gestão desses projetos sociais, esses programas sociais, mas os municípios também têm uma ação importante em alguns projetos, né, em algumas ações. Tem alguma coisa planejada para auxiliar os municípios que também estão em situação financeira complicada com a pandemia? Bom, Daniel, nós mandamos aos municípios brasileiros, nos últimos 60 dias, mais de 2,2 bilhões. É dinheiro na veia.
nós mandamos, em maio e em junho, por exemplo, nós mandamos 3 meses do valor que é pactuado pelo Sistema Único de Assistência Social, exatamente para permitir que todas as equipes, são mais de 200 mil pessoas no Brasil, todas as equipes do Sistema Único de Assistência Social pudessem ombrear lado a lado com as equipes do SUS, o que foi muito importante, principalmente em instituições de longa permanência. Lembrar que Canadá, Estados Unidos, países europeus tiveram ali os seus asilos, em muitos casos, dizimados, né, pelo coronavírus. Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente conseguiu evitar que isso acontecesse. Isso se deve ao trabalho conjunto dessas equipes, né? Nós também, através de uma portaria que as pessoas podem acompanhar lá no site do Cidadania, nós, por cidade, elas podem acompanhar, nós mandamos mais de R$ 1 bilhão em recursos para aquisição de EPIs, para proteger essas equipes do SUS, que eu chamo dos soldados do bem, né? Os homens e mulheres que levam não apenas a prevenção, mas muitas vezes uma palavra de carinho, né, para as pessoas que estão no asilo, por exemplo, né, ou no orfanato, né, que é tão importante também levar esse lado humano, né? Da mesma maneira, aquisição de alimentos para essas instituições. Então, graças a Deus, não faltou, ao contrário, houve inclusive um reforço nutricional nessas instituições durante esse período. Além da mobilização que nós fizemos, também mobilizamos, né, através do Pátria Voluntária, da primeira-dama, uma série de instituições e de empresas que fizeram doações de alimentos, principalmente para os nossos asilos, para melhorar ainda mais a condição dos nossos idosos. E, por outro lado, ainda o acolhimento de moradores de rua. Nós fizemos um levantamento e pudemos cobrir com recursos 6 meses, né, até o final do ano, para acolhimento e abrigamento da população de rua. Então, teve um trabalho muito intenso, Daniel, que foi feito para dar condições a que as equipes da assistência social tivessem os recursos, os meios, né, e também os equipamentos necessários para poder fazer essa ação humanitária aí, que foi tão importante para diminuir, né, os efeitos da pandemia no Brasil. Eu gostaria também de falar com o senhor sobre um outro assunto que passou lá pelo Congresso recentemente, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o marco regulatório do saneamento básico, que é uma questão que interfere muito na qualidade de vida dos brasileiros, principalmente no interior, nas regiões onde o acesso da infraestrutura é mais complicado. Na visão do senhor, como que o país deve enfrentar esse desafio de universalizar o serviço de saneamento, assim, num curto prazo? Bom, eu trabalhei, né, o ano passado, quando estava na Casa Civil. Nós fazíamos lá, como eu já expliquei aqui, né, a coordenação do governo. Lá é o centro de governo, a Casa Civil. E um dos programas que nós coordenávamos era o PPI, né, que é o Programa de Parceria de Investimentos. E no ano passado, junto com mais de 9 ministérios, né, nós conseguimos buscar mais de 500 bilhões, ou seja, meio trilhão de investimentos para o Brasil nos próximos 10 anos, dinheiro, a maioria dinheiro internacional, 100% investimentos privados, e que deram ao Brasil a condição, por exemplo, de estar enfrentando o que está enfrentando hoje, exatamente por conta de ter esse respaldo, né? E esse ano o PPI vai continuar trabalhando, né, na linha de poder trazer mais e mais investimentos. Tem aqueles 2 campos petrolíferos, né? Nós oferecemos 4 no ano passado, vendemos 2, e que nós pretendemos ainda vender esse ano, no máximo início do ano que vem. Nós temos aí a Ferrogrão, né, que é a ferrovia lá que vai do centro-oeste até o norte, e que vai reduzir mais de 40% o custo logístico, né, do transporte de grãos. É uma ferrovia greenfield, quer dizer, do zero até a sua conclusão. São 3,2 bilhões de dólares de investimento. E nós, há um ano e pouco atrás, a gente não tinha nenhum investidor interessado. Tenho certeza que nós vamos ter os árabes, os chineses, os russos disputando essa ferrovia no Brasil. Desculpe. E por que eu estou trazendo isso? Porque
nós inserimos o saneamento básico no PPI. Então, agora, com esse novo marco regulatório, isso vai facilitar muito para que a gente consiga fazer concessões privadas, né, de serviço público, tanto para a questão do próprio saneamento, né, das cidades. Um dos grandes problemas ambientais que nós temos no Brasil é exatamente o tratamento de esgoto, né, e esgoto urbano. Esse é o grande drama hoje brasileiro, pela contaminação que traz tanto pluvial quanto cloacal, né, de rios, né, e mananciais de água. E água é fundamental, talvez para os próximos anos seja um dos itens mais importantes, né, e mais valiosos, né, de preservação no planeta. E o Brasil precisa acelerar esse processo. Então, com o marco regulatório, o programa de parceria de investimentos, o Brasil tem a melhor carteira do mundo de investimentos em infraestrutura. Eu tenho certeza que esse casamento vai permitir que a iniciativa privada brasileira e internacional possa nos alavancar e permitir que a gente consiga universalizar o saneamento em todo o país. Ministro, muito obrigado por ter participado do nosso bate-papo hoje. Chegamos ao final do nosso bate-papo, infelizmente. Tem mais alguma coisa que o senhor queria ressaltar sobre os programas do governo? Só para finalizar? Não, Daniel, eu acho que só aproveitar para mencionar aqui, porque tem um volume de algumas milhares de pessoas. Nós acabamos de fazer a análise da contestação de 1.800.000 brasileiros, encontramos, né, os 805 mil que nós já mandamos para a Caixa para pagamento, chegando quase em 67 milhões, faltam, né, 100 mil pessoas para nós chegar a 67 milhões de brasileiros beneficiados, né, pelo auxílio emergencial, mas falar da contestação, né? E aí pedir para as pessoas que se acham no direito de que fizeram a contestação na máquina ou tentaram o seu recadastramento e não tiveram êxito, mas que tenham documento, por exemplo, receberam o seu auxílio-desemprego último em maio, né? Então aí o sistema não pega, porque em junho recém chega a informação, vai pegar só em julho, teoricamente o programa tinha sido fechado, então a pessoa tem a expectativa, precisa do recurso, está desempregada e ela tem o documento ali que prova que o último auxílio emergência, o último auxílio-desemprego dela, por exemplo, o auxílio-doença, ela recebeu em maio. A partir de junho ela não tem mais. Eles devem procurar a Defensoria Pública da União, nós fizemos um convênio com ela, para que eles encontrem os defensores públicos, eles têm que ir no site DPU/defesa, lá tem a relação com o e-mail, com o telefone ou com o WhatsApp de cada um dos escritórios regionais da DPU em todo o Brasil. Como o defensor público tem fé pública, ele analisa aquela documentação, ele manda, nós criamos um sistema, cada um deles tem a condição de mandar a informação lá para a cidadania, e no momento em que o defensor público identifica que aquela pessoa tem razão, que ela tem direito, isso sobrepõe a análise da máquina e vai direto para o nosso setor de pagamentos. Em 4 dias está depositado o recurso dessa pessoa na Caixa Federal. Então, vamos dizer assim, uma informação final importante para que as pessoas tenham a possibilidade de buscar o seu auxílio emergencial. E eu quero agradecer muito, Daniel, essa possibilidade, em nome do presidente Bolsonaro, de prestar esse serviço de utilidade pública através do Brasil 61 e me colocar à disposição para futuramente a gente voltar a conversar. Muito obrigado. Tá certo, ministro. Nós que agradecemos. Boa tarde. Bom dia para o senhor ainda, né? Bom dia, um grande abraço aí. Abraço.